Olá pessoal, a nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos estudar sobre as retas, certo? O estudo das retas. Linhas retas, gente, elas são formadas por infinitos pontos. Essa linha, ela pode ser classificada em reta, semi-reta ou segmento de reta. E agora a gente vai estudar o que são cada uma desses aí. Primeiro nós vamos começar com as retas. As retas, elas são infinitas, ou seja, ela não tem começo e elas nem têm fim. Devem ser representadas por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Como esse exemplo que você pode ver aí, essa reta, ela tem duas setinhas, uma numa ponta e outra na outra. Isso quer dizer que ela é uma reta, ela não tem fim. Quando tem uma setinha numa ponta e uma setinha na outra, ela não tem fim. E aí a gente pode chamar o nome dessa reta de R. Quando você coloca um nome na reta, é uma letra do alfabeto e essa letra tem que estar minúscula, tá certo? E agora nós vamos falar sobre as semi-retas. As semi-retas, elas têm um começo, mas ela não tem um fim. O ponto que a limita em uma extremidade deve ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Veja que essa daí ela já é diferente. Ela tem um começo nesse ponto aí e ela não tem um fim. Veja que a setinha na ponta está do outro lado. Então, quando ela tem um ponto e uma setinha, ela é uma semi-reta. Ela tem um começo nesse ponto aí, mas ela não tem um fim, porque ela tem a setinha. Então, ela é semi-reta. E a semi-reta, a gente vai colocar um nome no ponto onde ela começa, que também é uma letra do alfabeto, só que dessa vez essa letra tem que estar maiúscula. E aí esse ponto foi determinado pela letra P. Agora nós vamos estudar os segmentos de reta. São os mais utilizados na geometria. Eles têm um início e fim e devem ter seus pontos representados por letras do alfabeto maiúsculas. E aí você vai ver que o segmento de reta, ela tem um começo e ela tem um fim, certo? Observe nessa primeira reta aí que ela tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Começa no ponto A e ela termina no ponto B. A mesma coisa da reta que tem aí o ponto P e o ponto Q. Os segmentos de reta, eles têm dois pontos, ou seja, ele tem um começo e ele tem um final. E esses dois pontos têm que ter um nome, que é a letra do alfabeto, e tem que estar com uma letra maiúscula. Agora nós vamos ver as retas paralelas. Elas são as retas que elas jamais se cruzam, ou seja, a distância entre seus pontos sempre será equivalente em qualquer trecho. Como você pode observar nesse exemplo aí. São duas retas que não tem começo nem tem fim e elas são paralelas. Elas andam uma do lado da outra. Elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se encontrar. Diferente das retas concorrentes, que elas são retas que se cruzam em determinado ponto. Elas vão e de repente elas se cruzam, como você pode ver aí nessa reta aí que você está vendo. Em algum momento elas vão se cruzar. Também nós temos as retas coincidentes, que elas são retas que em um mesmo plano elas possuem dois pontos em comum, certo? Vai chegar um momento em que elas vão se unir e vai se formar uma reta só. Como você pode ver aí, ó, tinha a reta S e a reta R. De repente elas foram andando, de repente elas se uniram e formaram só uma reta. Então ficou reta S e a reta R. Então elas são coincidentes. Observe que nessa daí ela não tem uma setinha na ponta e nem na outra. Essas retas elas estão juntas. Observe aí uma curiosidade, gente. Todos os lados de um polígono, eles são formados por segmentos de reta. Lembra quando a gente falou que os segmentos de reta são aquelas retas que têm um começo e um fim? Então, os polígonos, que é os quadrados, os retângulos e os triângulos, eles são formados por essas retas, porque eles têm um começo e um fim.
Agora nós vamos falar dos polígonos, que são os conceitos gerais. Os polígonos, eles pertencem ao grande grupo das figuras geométricas planas, e eles são classificados de acordo com o número de lados que eles possuem. Um polígono, ele não terá menos de 3 lados. Não vai existir, gente, um polígono com menos de 3 lados. E todos os seus lados devem estar interligados. Uma ponta deve estar junto com a outra. Não existe um polígono com as pontas abertas. Então, todo polígono ele é formado por lados, vértices e ângulos. Como você pode ver aí, nós temos um triângulo, certo? O polígono é um triângulo. E os lados, esse triângulo, ele tem 3 lados. Veja que são 3 retas. E as vértices, gente, são esses pontos onde se encontra uma reta e a outra reta, certo? Aí é uma vértice. E o ângulo, tia? O que é o ângulo? O ângulo, gente, é essa abertura que fica dentro do triângulo, entre uma reta e a outra, certo? Então, lados são as linhas, vértices são o encontro dessas duas linhas, o ponto lá onde as duas linhas se encontram, e o ângulo é a abertura de uma reta para a outra dentro do triângulo. A quantidade de vértices de um polígono, ela sempre será igual à quantidade de ângulos ao seu lado. Ou seja, quantos ângulos ela tiver, ela vai ter a mesma quantidade em vértices. Como você pode ver esse daí, ele tem 3 vértices e 3 ângulos. Veja agora o nome de alguns polígonos no quadro quanto ao número dos ângulos e os dos lados. Gente, esse quadro está no livro de vocês, na página 102. Então, você vai ver aí, ó. Nessa marca azul tem o número de lados e ângulos. Na marca verde tem a função do número de ângulo e de ângulos, certo? De lados e de ângulos. Ele vai dizer o nome dessas figuras que tem. Por exemplo, 3. A figura que tem 3 lados e 3 ângulos é o triângulo. A figura que tem 4 lados e 4 ângulos é o quadrângulo. E assim por diante. Você pode olhar esse quadrado no seu livro. Então, você precisa ler com atenção, estudar direitinho cada reta e fazer a sua atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima!